Bom, pessoal, tudo bem? Voltamos aí dando continuidade à nossa disciplina de regulamentação da aviação civil. Vamos continuar falando da ICAO, né, da Organização de Aviação Civil Internacional, e agora vamos ver os seus objetivos e atribuições, numa visão geral, sem um grande aprofundamento no tema. Como vimos na primeira aula, a ICAO é uma agência especializada da ONU, foi estabelecida em 1944, e aí ratificamos aí a sua função principal, administração e governança da aviação civil internacional, ou seja, da Convenção de Chicago. Nós vemos aqui a sede da ICAO em Montreal, no Canadá, um belo prédio aí da ICAO lá em Montreal, no Canadá. Também, como falamos na primeira aula, e aí acaba sendo uma oportunidade de revisarmos e ratificarmos e sedimentarmos as informações que estamos vendo, ICAO hoje atualmente trabalha com 192 Estados-membros, ou 192 signatários, aqueles que assinaram e aderiram à Convenção de Chicago, né? Trabalha com esses 192 Estados-membros, com grupos industriais, com a finalidade de chegar a um consenso sobre as normas e práticas recomendadas, aquelas SARPs que também vimos na primeira aula, e também sobre políticas de apoio a um setor de aviação civil seguro, eficiente, seguro economicamente, né, e sustentável ambientalmente, ok? Muito bem. Essas SARPs são usadas pelos Estados-membros para garantir suas operações e regulamentações de aviação civil, para que elas estejam em conformidade com as normas globais. Então, veja bem, aqui no Brasil, por exemplo, a ANAC desdobra todas essas recomendações emanadas pela ICAO nos seus regulamentos brasileiros de aviação civil, nos RBA6, né, ou RBACs, como também são chamados aqui no Brasil. Então, toda essa política, né, de forma a garantir que essas regulamentações elas tenham um padrão, elas seguem em cada estado, seja nos Estados Unidos pela FAA, seja na Europa pela EASA, por exemplo, aqui no Brasil pela ANAC, elas seguem essas SARPs. E tudo isso permite que a atividade aérea, que tem uma quantidade imensa de voos diários, opere de maneira segura, né? De maneira confiável em todas as regiões do mundo, tá bom? Vamos lá. Também, além desse trabalho principal de resolução e escrituração das SARPs, né? Entre muitas outras prioridades e programas, a ICAO coordena a assistência e capacitação para estados signatários em apoio a numerosos objetivos de desenvolvimento da aviação e produz planos globais para coordenar o processo estratégico multilateral para a segurança da navegação aérea. Monitora e relata várias métricas de desempenho do setor de transporte aéreo e audita as capacidades de supervisão da aviação civil dos estados nas áreas de proteção e segurança. Bom, vamos ver um pouco do que diz o artigo 44 da Convenção de Chicago com relação aos objetivos da ICAO. 1. Desenvolver os princípios e a técnica da navegação aérea internacional e favorecer o estabelecimento e estimular o desenvolvimento de transporte aéreo internacional com a finalidade: primeiro, assegurar o desenvolvimento seguro e ordeiro da aviação civil internacional no mundo. Percebam, essa questão da segurança, principalmente após o anexo 19, ela se torna um grande objetivo da ICAO e, por conseguinte, de todos os estados, de todos os 192 estados-membros da Convenção de Chicago. Incentivar a técnica de desenhar aeronaves e sua operação para fins pacíficos, aí nós estamos falando da produção de aeronaves, estimular o desenvolvimento de aerovias, aeroportos e
facilidade de navegação aérea na aviação civil internacional, satisfazer as necessidades dos povos do mundo no tocante a transporte aéreo seguro, regular, eficiente e econômico. Continuando, evitar o desperdício de recursos econômicos causado por competição desrazoável, né? Assegurar que os direitos dos estados contratantes sejam plenamente respeitados e que todo estado contratante tenha uma oportunidade equitativa de operar empresas aéreas internacionais. Isso é importante porque impede que uma única empresa ela domine todo um segmento e aí ela pode cobrar o que ela quiser, né? Então, isso não é aceitável, não é o ideal para que se tenha, como na letra anterior, a competição seja razoável, não desrazoável, né? Então é importante que a ICAO trabalhe sobre essa perspectiva. Evitar discriminação entre estados contratantes, né? Contribuir para a segurança dos voos na navegação aérea internacional, fomentar de modo geral o desenvolvimento de todos os aspectos da aviação civil internacional, né? E agora nós vamos ver com relação à Assembleia, quais são os poderes e os deveres da Assembleia da ICAO. Então, são lá faculdades e funções da Assembleia: examinar os gastos e aprovar as contas da organização. A seu critério, entregar ao Conselho, às comissões auxiliares ou a qualquer outro órgão, qualquer assunto que esteja dentro de sua esfera de competência. Delegar ao Conselho as faculdades e autoridades necessárias ou aconselháveis para o desempenho de suas funções da organização. E revogar ou modificar a qualquer momento tal delegação. Continuando, executar as disposições do capítulo 12º que sejam oportunas. Considerar proposta para modificação ou emenda das disposições desta convenção e, se as aprovar, recomendá-las aos estados contratantes de acordo com as disposições do capítulo 21º. Ou seja, qualquer modificação ou emenda que aconteça na convenção, nos anexos da Convenção de Chicago, a ICAO ela tem que imediatamente comunicar aos Estados-membros, né, e recomendando a esses Estados contratantes o cumprimento daquelas disposições que foram ou emendadas ou modificadas naquela oportunidade pela Assembleia. Tratar de qualquer assunto dentro da esfera de ação da organização que não tenha sido atribuído especificamente ao Conselho. Dando continuidade, eleger em cada reunião seu presidente e outros funcionários, eleger os estados contratantes que estarão representados no Conselho de acordo com as disposições do capítulo 9, examinar e tomar medidas pertinentes no que se refere aos relatórios do Conselho e decidir qualquer assunto a que este se refira. Determinar o seu próprio regulamento e estabelecer as comissões subsidiárias que julguem necessárias ou aconselháveis. Votar orçamentos anuais e fazer os arranjos financeiros da organização, em conformidade com as disposições do capítulo 12º. Bom, agora a gente vê um pouco da estrutura, né, dentro dos objetivos e atribuições da ICAO. Vamos ver a Assembleia, o Conselho e os órgãos técnicos. Então, atribuição e objetivos da Assembleia, de uma forma macro, né? Poder máximo da ICAO, constituída por todos os estados contratantes e que se reúne a cada 3 anos. Conselho, órgão permanente da OACI, composto por 33 estados-membros que dirigem a organização no nível político. E os órgãos técnicos de assessoramento, Comitê de Navegação Aérea, Comitê de Transporte Aéreo, Comitê de Ajuda Coletiva, Comitê de Finanças, Comitê de Interferência Ilícita, Comitê Jurídico. Bom, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula 2, né?
vendo os objetivos e atribuições da ICAO, e a gente se encontra na próxima aula falando sobre a responsabilidade do Brasil como Estado-membro da Convenção de Chicago. Aguardo vocês lá na próxima aula e um grande abraço e fiquem com Deus.